Eu gosto muito de um filme. Eu acho que eu vi ele somente umas 2 vezes. Eu não sou muito de repetir filmes de se ver. Mas o nome desse filme era Hurricane. Conta-se a história de um boxeador dos Estados Unidos, na década mais ou menos de 30, por aí, 40. Ele era para ser um hábil, um campeão mundial, só que devido à conturbada situação dos Estados Unidos de preconceito racial, sendo ele negro, nunca deixavam ele exatamente seguir na carreira. De algum jeito ou de outro, armavam para que ele sempre fosse preso, e assim ele era perdendo os dias ou os tempos de lutar para o título mundial. E chegou um ponto na carreira dele que ele estava bem perto já, ele fez uma luta muito maravilhosa, ganhou de um homem branco, só que aí ele foi se divertir, comemorar a luta dele, e nessa que ele foi comemorar, a polícia fez uma artimanha com ele, de maneira que ele foi levado à prisão e pegar uma pena praticamente perpétua. De uma maneira muito injusta, fizeram todo um plano, toda uma sorte da trapaça, só por vingança, colocaram ele na prisão. E lá ele foi jogado na prisão. E o filme trata exatamente isso. A luta dele agora vai ser contra a mente dele, sobre a cabeça dele, sobre o coração dele, sobre tudo que ele vai lutar. E o filme ele diz assim mesmo, uma frase que ele sempre fica repetindo: eu sou senhor de mim mesmo. E no filme ele lê as escrituras até, ele tem um coração meio que voltado para Deus, mas não muito verdadeiro. Mas ele nesse filme é algo que eu queria pontuar, era exatamente isso. Ele ficou tão indignado com a prisão dele, ele disse: os homens me jogaram aqui contra a minha vontade, contra os meus desejos, não fiz nada de errado. E ele foi condenado, e na prisão você era obrigado a vestir a roupa da prisão, o uniforme da prisão. E ele disse: eu não visto isso, porque se eu vestir isso, eu estou confirmando para vocês que eu sou um condenado. E eu não fui condenado, eu não sou um condenado, então eu não vou usar esse uniforme. E também eu não aceito esse número. Então o policial da prisão disse assim mesmo, disse: se você não vestir, você vai direto para a solitária, pode me levar. E ele foi, passou 30 dias na solitária. Quando ele saiu da solitária, os homens disseram: está aqui o uniforme, pode vestir. Ele disse: eu não vou usar isso. Vai ficar de novo na solitária. Mais 30 dias ele foi para a solitária. Trocou-se um outro homem oficial, passou a reger a prisão, e ele tinha um coração mais amigável, mais misericordioso, e ele percebeu que esse homem ia morrer na solitária. Então quando ele sai só uns farrapos, e ele se veste com a mesma roupa que ele entrou na prisão, ele está com a mesma. E aí o homem disse assim mesmo: tu não vai vestir esse uniforme? De jeito nenhum. Já posso voltar? É mais ou menos isso que ele diz. E aí ele diz assim mesmo: não, faz o seguinte, nós temos um uniforme que é do hospital, ele não tem nada, ele é todo branco, você não aceita? Ele olhou assim: o uniforme do hospital eu aceito, porque não tem número, não tem nada, então eu fico. E aí ele ficou. Então ele passou todos os anos na cela dele com esse uniforme de hospital. E toda penitenciária tem suas próprias regras, né? Acordar, almoçar, fazer isso, dormir. E ele cumpria quase todas as regras, menos algumas, como a hora de dormir, a hora de se exercitar. Porque ele considerava que as pessoas puderam prender a cabeça dele, prender o corpo dele, mas não podiam prender a vontade dele. Então, de maneira que ele fazia somente aquilo que ele queria dentro da prisão. Na hora de dormir, ele ficava acordado. Na hora de exercitar, ele ficava dormindo. E na hora que era para dormir, ele ficava fazendo exercício. Então, ele fazia esses esquemas para ele mesmo, para o próprio coração dele, como uma revolta contra o sistema que ele não estava ali. E assim o filme se desenrola, que no final ele acaba sendo liberto por uma organização que vai olhar os documentos dele, luta pela justiça dele e acaba sendo livre depois de mais ou menos uns 30 anos na prisão. Ele já está velho. Mas a pessoa que vai lidar com ele é uma pessoa muito de Deus, e ele retorna para Deus, e ele retorna e recebe a sua prisão. Nesse ponto ele mostra alguma coisa que é muito parecido com a vida de José. É exatamente, as circunstâncias da nossa vida não são capazes de mudar o que está dentro do nosso coração. As circunstâncias da nossa vida, seja elas boas ou ruins,
elas não mudam o curso da nossa alma. E é exatamente isso aqui que eu queria falar com vocês nesta manhã. Ou melhor dizendo, à noite. Espero que seja uma manhã para muitos nessa noite. A Bíblia diz que inicia o texto dizendo exatamente isso, que José, ele era um homem preferido do seu pai, foi sequestrado pelos seus irmãos, colocado numa cisterna para morrer, depois vendido como escravo, chegado numa casa, comprado por esse escravo, por esse senhor. Estava tudo bem, tudo melhor, e de repente a mulher daquele homem, do seu patrão, do seu dono, do seu senhor, incrimina ele por uma falsa acusação de assédio. Ele vai para a prisão e nessa prisão ele se encontra. Esse tempo que desde que ele entra na prisão, já passam-se mais ou menos 10 anos nessa prisão. E quando ele entrou no primeiro dia, ninguém dava nada para ele, os dias foram se passando e de repente ele começou a receber responsabilidade de tudo que ele tocava, as coisas melhoravam dentro daquela prisão. De maneira que o carcereiro-mor, que chefiava toda aquela prisão, deu a ele a responsabilidade de cuidar de toda a prisão. Ele não tinha mais cuidado de mais nada, o carcereiro. Era como se o prisioneiro José se tornasse o carcereiro. E tudo estava indo certo, e por 10 anos ele caminhou assim. Por 10 anos o Senhor foi com ele, e ele foi com o Senhor. Nada mudou na sua vida, apesar dele ir só indo da casa do seu pai como favorito até a sua prisão. E por várias circunstâncias de injustiça, ele chega naquele ponto, nada tendo feito, ele permanece com a sua vida de fé diante de Deus. E aí, o que o texto ele vai dizer, Moisés ele vai escrever claramente algo que é para a gente entender. Passadas essas coisas, são 10 anos na prisão. 10 anos sem nenhuma perspectiva de sair, sem nenhuma possibilidade de sair, porque quem guardava essa prisão era aquele próprio que condenou ele à prisão, que foi Potifar, que era o guarda da prisão, o oficial responsável pela prisão, ou a prisão mais especial do rei. Passados esses 10 anos, a Bíblia declara que agora, aquele faraó tinha 2 oficiais. Os oficiais de faraó eram exatamente um copeiro e um padeiro, homens extremamente dignos de confiança. E esses homens, na maioria das vezes, não pertenciam ao povo da nação, eram uma pessoa estrangeira. E por que tinha que ser um estrangeiro? A razão simples era que, para que ele não... Da maneira pela qual esses homens eram extremamente de confiança, porque eles eram responsáveis de trazer o vinho, fazer o vinho na frente do rei e dar ao rei esse vinho. Por quê? Porque eram muitas vezes os reis, os príncipes, as pessoas mais importantes eram envenenadas por comida ou pela bebida. E ter um homem estrangeiro, ou seja, não tivesse elo com ninguém do povo, era a coisa mais confiável. E a partir de então, com esse homem que era estrangeiro, vindo de outro, não tendo ligação com ninguém, não tinha porquê de ser sediado, ou ser subornado, ou ser assediado para uma trama maligna. E assim eram esses 2 copeiros, ou o copeiro e o padeiro. De maneira que esses 2 homens, de alguma maneira, eles ofenderam o rei. A Bíblia diz claramente que ele ofenderam o faraó. Ofender o faraó, dentro das escrituras sagradas, era basicamente pecaram contra o rei. E ao pecarem contra o rei designou eles para a prisão. E onde eles vão cair? Vão cair exatamente na prisão em que José se encontrava. E aí, quando eles se encontram com José, e eles estão ali naquela prisão, 1, 2 dias, 3 dias, e José cuidando. A Bíblia declara que o padeiro, ou melhor dizendo, o guarda-mor da prisão, no caso Potifar, leva esses homens até José. E diz: José, guarda esses 2 oficiais até sair a sentença deles. Porque o rei irado mandou eles para a prisão, mas não deu uma sentença a respeito deles. Se iriam retirar e restituir, ou se iriam condená-los à morte. Só sei que o fato é que o rei ficou muito irado e mandou eles para a prisão. E quando eles esfriassem a cabeça, quando ele desse na telha de tomar uma decisão a respeito desses 2, ele tomaria. E aí ele sabia, Potifar, uma coisa, que esses homens não poderiam ser maltratados. Vai que o rei queira trazê-los todos 2 de volta, então eles teriam que estar muito bem. Não poderiam estar um esqueleto humano dentro de uma prisão. Por isso eles foram para a prisão do rei. E aqui é importante porque Potifar ele vai colocar José exatamente isso. José, toma conta desses homens. A pergunta é: onde está o carcereiro? Porque esses homens deveriam ser colocados na mão do carcereiro, porque ele era o chefe, mas não é mais o chefe.
quem era o chefe basicamente era José. Aquele que Potifar acreditou que tinha violado sua esposa, tentado matar sua esposa, ou tentado estuprar sua esposa. E esse Potifar reconhece que José realmente ele não tinha feito isso, que a sua esposa tinha falado a mentira, mas diante dos homens ele vai baixar o seu orgulho? Não, mas ele reconhece que por causa das mãos de José toda a prisão andava corretamente e prosperava. Então ele entrega esse carcereiro, esses 2 oficiais na mão e nos cuidados de José. A Bíblia diz claramente que José fica com eles durante um tempo. Esse tempo não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias. Os estudiosos dizem que é durante mais ou menos 1 ano que esses homens, o copeiro e o padeiro, estiveram diante de José e José cuidou deles. Não foi 2 dias, eu cheguei aqui na prisão e daqui a amanhã já o faraó teve um sonho e já resolveu daqui a 3 dias. Não, passou um tempo com eles. E esse tempo com eles, com José, fez com que esses homens, José começasse a conhecer esses homens. E aqui eu queria falar algumas coisas para a gente a respeito da nossa vida de comunhão com as pessoas. Você sabia que quando você está numa mesma situação de qualquer um, porque não importava se eles eram tão importantes, todos estavam na mesma situação, todo mundo estava na mesma prisão, comendo da mesma coisa, das mesmas iguarias, todos estavam usando o mesmo talher, o mesmo garfo, o mesmo prato, a mesma cama, dormindo nas mesmas coisas, todo mundo estava sob as mesmas circunstâncias, todo mundo encerrado debaixo de uma escravidão, todo mundo encerrado debaixo de uma prisão. E aqui é o detalhe: se todo mundo está debaixo de uma prisão e José, ele está a cargo dele a responsabilidade de cuidar desses homens, e o que seria cuidar desses homens? Dar o que comer, dar o que beber, e dar o que vestir, e dar onde eles vão dormir. Todos esses 4 elementos eles tinham que providenciar para esses homens, para que num dia que o rei dissesse: tragam-me o copeiro e o padeiro, esses homens teriam que estar em perfeitas condições, sejam para morrer ou sejam para voltar aos seus antigos cargos ou às suas antigas funções. E aqui é interessante, passado muitos dias, José começa a conhecer esse homem. Você sabia que tem gente do teu lado que muitas vezes está triste e você não sabe que está triste? Que está na mesma circunstância que você e às vezes você não consegue perceber porque você só olha para você? José foi além. Ele fez mais daquilo que ele necessitava, do que aquilo que pediram para ele. Não pediram para cuidar desse homem, não pediram para cuidar da alma desses 2 homens. Mas José, ele olha para uma pessoa e ele não olha somente as circunstâncias que estão ao seu redor, ele olha como essas circunstâncias estão afetando a sua alma. E com o passar dos dias, a Bíblia diz que José, ele percebeu em um dia, quando ele entrou, ele disse: por que vocês estão tristes? Porque o semblante de vocês estão caído. Porque isso era normal, que o semblante dos 2 homens, ao entrar no primeiro dia na prisão, ficasse todo o quê? Cabisbaixo, com tristeza, porque isso é natural. Quando alguma coisa acontece ruim com as nossas vidas, a gente chora, a gente se entristece, a gente se deprime. Mas com o passar dos dias, eles perceberam que não podiam viver assim, então eles foram se reanimando. Bora esperar, quem sabe o rei vire a sua cabeça e nos devolva, principalmente aquele que pensava que nada tinha feito de errado, e aquele que tinha feito de errado: o rei não me condenou à morte, né? Então tem uma chance de eu voltar de novo ao meu antigo cargo. Fato é que o tempo se passou, os meses se passaram, e de repente Deus dá um sonho para esses homens. Esse sonho perturba o coração deles, é ao ponto de perturbar para lembrá-los exatamente que alguma coisa vai acontecer, ou seja, a sentença vai chegar perto da gente. Só que a gente não sabe qual vai ser o veredito do faraó, porque esse sonho está nos mostrando exatamente que Deus está falando para a gente alguma coisa, e eu não sei o que isso significa. E com isso, com os sonhos que eles fecharam, e a Bíblia diz que eles não falaram isso nada para ninguém. Por que não falaram nada para ninguém? Porque eles estão numa prisão. Se eles estivessem no palácio, eles chamavam os magos, eles chamavam os astrólogos, eles chamavam os feiticeiros, eles chamavam os macumbeiros, eles chamavam todo tipo de gente que lá vivia, que interpretava sonhos. Mas na prisão, quem é que vai visitar? Qual é o macumbeiro, feiticeiro? Não tem gente desse jeito, não tem gente para interpretar, porque eles estão fechados numa prisão.
E aí, agora, eles estão extremamente tristes, deprimidos, porque eles têm um veredito por meio do sonho. Eles sabem que é uma sentença verdadeira, mas não tem quem diga o que ele significa. Eles só sabem que aquele sonho, era claro a respeito do destino deles. E aqui é que está José, quando ele entra naquela prisão, olha para esses homens e diz assim mesmo: vocês estão tristes. E aqui eu queria que você levasse em consideração exatamente, todos nós estamos nessa prisão chamada mundo, irmãos. Estamos nessa prisão chamada carne humana, em que nós lutamos com os nossos próprios pecados, com as nossas próprias lutas, com os desafios todo dia, o dia todo das nossas vidas. Mas isso não te dá o direito de não olhar para o teu próximo. Isso não te dá o direito de olhar só para as tuas dores. Está na hora da gente começar a olhar para o nosso próximo e ver as dores deles, e esquecer um pouco das nossas dores, e começar a olhar exatamente e ver exatamente que existem pessoas que estão tristes e que não é como nós. Porque como José, ele entendia que tudo era errado na vida dele. Mas uma coisa ele tinha certeza: Deus há de me resgatar daqui. Existem muitas pessoas que não nesse mundo, sofrendo as mesmas lutas que a gente, mas não tem esperança, amado. Não tem nem ninguém que diga qual é o destino deles para o final. E é isso que é importante, como nós, como igreja. Não importa em que circunstância nós estejamos, importa que a gente saiba que o nosso destino não será morrer numa prisão. A gente não vai viver nessa carne para sempre, lutando todos os dias contra os nossos pecados, contra os nossos desejos que nos impulsionam a fazer aquilo que é errado diante de Deus. A gente não vai viver. Essa não é a prisão. É por isso que José ele é capaz de ter essa esperança e olhar para o outro, porque aquele que não consegue olhar para o outro é porque não tem esperança, amado. Como? Se vocês querem ter uma ideia, esperança nada mais é do que uma janela que se abre. Se essa janela tivesse sido fechada, se a gente fosse num período da manhã e a gente tivesse fechado, se você olhar aqui a janela, aqui agora, você só consegue ver uma árvore, talvez a luz do poste ali, não vê mais nada. Mas pela parte da manhã você não se importa nem com a árvore, você vê as cadeias de montanhas que estão ali lá à frente. É exatamente isso que a esperança faz, ela abre uma janela para nós olharmos o futuro, e olhar nesse futuro e crer nesse futuro. A Bíblia diz que nós somos salvos pela esperança, uma esperança que Deus nos deu, para que a gente pudesse olhar e contemplar, e ver que o nosso mundo não para aqui, o nosso mundo está lá. Mas assim como a gente abre a janela e vê no horizonte lá essa imagem, a gente não pode pegar, a gente só pode esperar até que ela chegue, porque se eu puder sair daqui e ir até os céus, eu não estaria pregando para vocês agora, eu estaria correndo e chegando lá. Mas tudo que Deus deu foi uma imagem, para que com essa imagem meu coração se encha de esperança e aguarde com paciência no Senhor. Então, quando a gente está cheio de esperança, a gente é capaz de olhar para os outros que não têm esperança, e sabe o que eles vão fazer? Eles vão baixar a cabeça, eles vão sentir a dor, eles vão sentir o medo, eles vão sentir o pesar, porque o destino deles, eles não sabem qual é. Assim como aqueles dois homens, eles não sabem o seu destino, e por isso é pesaroso para eles. O futuro é amedrontador, amados. A morte, a certeza da morte é terrível para aqueles que nunca encontraram no Cristo o seu Salvador. Então, os homens disseram para José: José, a gente está na prisão, a gente teve um sonho, cada um de nós, e não tem ninguém para interpretar. Então José fala claramente: olha, a interpretação não procede dos homens, mas procede de Deus. Só Deus é capaz de dar a interpretação. Então contem, porque se eu entregar a interpretação, é porque Deus me deu o dom da interpretação para interpretar os vossos sonhos. Vocês têm que entender uma coisa dentro da Sagrada Escritura: a Escritura é um processo de revelação progressiva a respeito da vontade de Deus. Deus guiou muitos homens antes de José só com sonhos e profecias. Abraão teve sonhos, teve visão. E o que José tem? O que José é guiado para quê? Ele teve um único sonho. Deus nunca mais se apareceu para ele, nunca mais falou com ele, nunca mais disse nada para ele. Mas a providência de Deus foi guiando ele. Há pessoas que querem se dedicar a respeito dos sonhos que têm, das visões que vão chegando, e querem guiar suas vidas por isso.
A revelação é progressiva. Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas hoje Ele nos falou pelo Filho, pelo Cristo, por Sua palavra, é por onde nós devemos nos guiar. Não esperar tantos sonhos e revelações e ficando preocupados com isso. É por isso que a Escritura é o nosso cerne, é onde descansa o nosso coração e por ela a gente caminha. E então José diz, conta-me. E aí o copeiro maior disse, vou te contar o meu sonho é assim, assim, assim. E o sonho foi interpretado por José de maneira precisa. Vai acontecer isso. Assim como tu espremeste os cachos de uva na taça de Faraó, e tu pegaste dessa taça, entregaste na mão de Faraó, tu vais ser restituído. Esses 3 ramos que nasceram serão 3 dias, ou seja, dentro de 3 dias, próximo, no dia do aniversário do Faraó, tu vais ser restituído ao teu cargo, à tua antiga posição, e Faraó vai voltar de novo a ter confiança em você. E aí José diz uma coisa que para nós a gente precisa ponderar muito claramente. Ele disse, quando isso acontecer, e tudo isso se cumprir, porque vai se cumprir, quero que tu te lembres de mim, porque eu estou nessa casa, porque eu fui sequestrado, e eu não tinha feito nada para estar aqui. Então tu que podes agora, que é uma pessoa importante, e pode falar do rei por mim, para que de alguma forma eu saia dessa, eu só quero sair dessa prisão, te lembra de mim? A Bíblia diz que não tem palavras. Provavelmente aquele homem deve ter dito, sim, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvida, está fechado, meu parça. A Bíblia declara que o padeiro, então, ele ouve o sonho, gostou da interpretação. Agora eu vou dizer a minha. Também vou dizer o meu sonho, porque vai que sai uma boa palavra. Porque o padeiro não trouxe logo a sua interpretação? Porque ele tinha uma consciência culpada. E consciência culpada só quer ouvir coisas boas. Não quer nada de ouvir da repreensão e dos erros. Por isso ele escuta e espera. E quando ele se encoraja por causa das palavras boas que vieram para o sonho. Porque para ter palavra mal, basta eu ficar comigo mesmo. Então o padeiro conta a história do sonho dele, dos 3 pães, dos 3 cestos de pães, que as aves do céu desciam e comiam tudo. Ele disse assim mesmo, também serão 3 cestos, são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai te condenar, vai enforcar, ou seja, vai te decapitar. O texto é mais claro, dentro do original, vai te decapitar, cortar a tua cabeça e depois vai te empalar. Porque era assim a condenação das sentenças judiciais dentro do Egito. Quando alguma coisa fazia uma coisa errada, o homem era cortado a cabeça e era enfiado num madeiro, ou seja, empalado aquele homem. E como uma representação de tudo aquilo que se odiava no Egito, de confiança, de falta de confiança, de coisa errada, era colocado sobre esse homem. De maneira que as aves do céu vinham e comiam suas carnes. No caso, o abutre, corvo, urubu, essas coisas assim, aves de rapina. Para servir de exemplo de que um homem ele precisa ser confiável, e todo aquele que não é confiável é digno dessa morte, é indigno de ser enterrado. E assim ele fez, e assim se cumpriu. E a Bíblia é clara que passados 3 dias, no dia do aniversário do faraó, a Bíblia diz que o faraó mandou chamar aqueles 2 homens para dar o induto de Natal. Sabe o que o presidente faz, o induto de Natal? Conceder uma saidinha aí para os presidiários. Lá no antigo já fazia-se isso, mas não era uma saidinha, ou ele perdoava ou não perdoava. A mesma coisa acontecia com quem? Com Jesus, no tempo de Pôncio Pilatos, que ele foi colocado, hoje é o meu dia da Páscoa, eu tenho a tradição de soltar um prisioneiro, libertar eles, não tem mais nenhuma dívida contra o Estado. Quem vocês querem que eu liberte, Jesus ou Barrabás? Aí ele diz, solte-nos Barrabás. Mas Jesus não fez nada, solte-nos Barrabás. Mas Barrabás é um assassino. Jesus não fez nada, ele curou, ele até ressuscitou os mortos. Barrabás, mas Barrabás é um homicida, é um rebelde, é um revoltado. Solte-nos Barrabás. E a Bíblia declara que Pilatos, como falou a palavra, soltou Barrabás e mandou crucificar o Cristo. Assim também Faraó, ele teve a oportunidade diante de um banquete de chamar aqueles 2 homens para desferir a sua sentença. E para o copeiro ele restituiu. Para o padeiro ele mandou matar. E tendo feito isso, a Bíblia declara que aquele homem se esqueceu
de José. Nessa manhã, agora é de manhã mesmo, nessa manhã que se passou, eu fiz uma pergunta para a Luzia e a Luzia disse, eu perguntei para ela, disse, o que são boas obras? E a Luzia disse, são aquelas que a gente faz para Deus. E aí eu fiz de novo a pergunta, e se a gente fizer para os homens? Aí ela ficou pensando, é melhor fazer para Deus, né? Porque os homens nem sempre eles nos agradecem, né? Não faz as coisas direito. Exatamente. Ainda não estou respondendo a tua pergunta não, a gente vai responder lá na frente. Mas é um retrato disso, como a gente pensa. Às vezes a gente faz as coisas boas para as pessoas, esperando que elas pelo menos possam se lembrar de nós. E esse homem se esqueceu de José por 2 anos. Não foram 2 dias, amados. 2 anos se passaram até que ele se lembrasse. E ele não se lembrou, porque o seu coração era generoso, porque havia muita devoção. Rapaz, não é que eu me esqueci de José, que tinha feito tanta coisa boa para mim, cuidou de mim durante a prisão quase 1 ano inteiro, e ele interpretou o sonho tudo certinho. Não é que eu me esqueci, eu acho que eu estava muito alucinado de ter voltado de novo a servir o copo do rei e ter o meu antigo cargo, por isso eu esquecia, mas eu vou voltar na prisão, vou falar com José. E José, agora eu lembrei, desculpa aí, foi 2 anos, mas eu lembrei agora, e eu vou fazer de tudo para te sair. Não, é porque no capítulo 41, Faraó vai ter um sonho. Faraó vai contar isso aos magos, aos feiticeiros, ninguém vai conseguir interpretar. E o copeiro que ouve o sonho de Faraó e vê exatamente que ninguém interpreta, ele tem a coragem de dizer, tem um homem na prisão, quando tu me jogaste lá, que ele interpretou meu sonho. Entende por que é Deus que tem que lembrar de você? Entende por que a gente faz as coisas para Deus e não para o homem? Agora eu estou respondendo a pergunta. Tudo que a gente faz para o homem, para a gente receber do Senhor. Porque se o homem esquecer, tanto faz. Se o homem se lembrar, tanto faz. Sabe por quê? Porque tudo que vier às nossas mãos vem do Senhor. É por isso que a gente tem que fazer ao Senhor. E esperar sempre do Senhor a nossa recompensa. Porque é do Senhor que nós temos. É do Senhor que nós confiamos. É o Senhor que faz com que a gente coloque todos os nossos dias em devoção a Ele. Porque Ele é que nos deu a esperança. Não foi o homem. Para vivermos uma vida diferente daqueles que não têm esperança nenhuma. É nesse sentido que José ele é colocado. E os 2 anos que José passa, ele não passa falando mal dos seus irmãos, ele não passa falando mal do seu patrão que jogou ele, da mulher que injustiçou ele, deu uma sentença, ele não passa falando isso, amados. A gente tem que entender que muita gente sofre de muitas maneiras. Mas a minha pergunta é, você continua culpando as pessoas? Continua culpando as coisas que tem, toda vez que aparece alguém para falar, você só fala das coisas que tu fostes injustiçada. É assim que é a tua vida? Abre a boca somente para falar isso, a dor e o teu sofrimento, aquilo que tu passou, porque a gente não vê isso na história de José. E não é isso que Deus quer que a gente fale. A história de José nos lembra uma coisa muito preciosa. Que assim como José estava no cárcere quando chegou esses 2 homens, um culpado e o outro não culpado, mas todos os 2 estavam lá na prisão, a mando do rei. José já estava. Isso significa dizer que o nosso Cristo, ele é aquele exatamente que estava na prisão antes mesmo de nós chegarmos, porque a Bíblia diz que ele foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes que eu e você pecássemos e chegássemos na masmorra que o pecado é, de uma escravidão nossa, o próprio Cristo ele já tinha se colocado nessa posição para estarmos lá e ele nos resgatar dessa prisão, se fazendo pecado em nosso lugar, para que nós tivéssemos esperança e não viéssemos a contar as nossas mazelas, mas viéssemos contar as glórias do Cristo que conquistou a nossa vida, que passou pela dor e o sofrimento.
e eu não vejo ninguém, o Cristo contando. Ele disse: estive morto, mas eis que estou vivo, e vivo para sempre. Qual é a história que você conta? Que tipo de história você está contando? Se você só conta as tuas histórias de dor e sofrimento, pode ser que você não esteja enxergando a esperança. Já tenha perdido essa esperança. E por isso não consegue ver a dor e sofrimento daqueles que não têm esperança. Por isso, queria convidar você a inclinar a sua cabeça. E nessa noite puder colocar diante do Senhor o seu coração. E pedir ao Senhor que o Senhor lhe perdoe dos pecados. Que tu não sejas como o copeiro que com alguém que te ajudou e hoje tu não te lembras mais dessa pessoa. Esqueceste dela, da bondade dela. Será que porventura também tu esqueceste da bondade do teu Cristo? Depois dele ter te ajudado, te reconduzido, te colocado em uma outra posição, será que tu não te lembras do teu Senhor?